Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Terçou aí na sua vida, mês de março, mês das mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres no dia 8 de março. Semana extremamente especial aqui na Mentoria Livremente. Você é a nossa convidada e convide as pessoas, convide suas amigas, convide suas primas, sua irmã, sua mãe. Convide todo mundo para conhecer a Mentoria Livremente, porque essa semana está recheada de coisas maravilhosas. Então, hoje temos a pastora falando de Maria, mãe de Jesus, que foi a mulher assim mais sábia da Bíblia, né? A mulher mais grandiosa da Bíblia foi justamente Maria. Então, hoje nós vamos falar de Maria. Amanhã nós temos Marilei, né? Marilês, falando, dando um testemunho de amor aqui, né? Como ela venceu a ferida da rejeição. A história da Marilês é muito legal e ela vai trazer o testemunho dela aqui para nós. Na quinta-feira, teremos uma mulher falando de como a organização pode transformar a nossa vida, né? Então, o que está fora representa o que está dentro da nossa cabeça. Então, se eu tenho uma mente bagunçada, o meu ambiente será bagunçado também. E se eu tenho uma mente que é uma mente mais organizada, meu ambiente vai ser organizado. Então, eu posso transformar a minha vida através da organização. Então, essa mulher vai vir falar de organização, ela é especialista nisso. E na sexta-feira, teremos a amiga da Silvana, a Eliane, que é uma pessoa, assim, muito consagrada já no mundo do desenvolvimento, e ela vai vir falar do sagrado feminino, como nós podemos conectar com o nosso sagrado feminino, tá bom? Então, gente, vai ser uma semana especial. Todas estão super convidadas para participar a semana inteira. E mais do que isso, vocês estão convidadas a convidar outras pessoas. A pastora Gil já está aqui. Bom dia para a pastora. Bom dia para Iraci. Bom dia para Lurdinha. Bom dia para Silvana. Bom dia para Marilês, todas que estão aqui, sejam muito bem-vindas. Então, eu vou fazer a oração do dia, enquanto o pessoal vai chegando, e nós já vamos passar a palavra para a pastora, que hoje vai falar da grande mulher de todos os tempos, né? Maria, mãe de Jesus. Chega até a me dar uma emoção, pastora, porque Maria foi um exemplo realmente de uma grande mulher para a gente ter como meta, né, se transformar numa mulher igual Maria foi. Mas antes disso, eu vou fazer a oração, meninas. Então, vamos lá, seja intencional, né? Qual é a intenção que você quer para esse dia? E eu vou dividir a tela aqui com vocês e nós vamos para a nossa oração do dia, tá? Isso, deixa eu dividir a tela aqui com vocês aqui. Então, vamos lá, meninas. Faça a sua intenção do dia aí para o dia de hoje. A ti dou graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu zelo e atenção, pela sua generosidade e misericórdia. Obrigado porque o seu olhar para mim é sempre de amor. Independente de qual posição eu esteja, no chão ou em pé, o Senhor sempre está comigo. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, senão sai tudo aqui na gravação, tá? Fazendo um favor. Obrigada. Obrigado porque não há nada que eu possa fazer para diminuir quem o Senhor é e como o Senhor me ama e a sua proximidade comigo. Eu mentalizo agora o meu espírito sendo guiado pela voz do teu Santo Espírito. O Espírito Santo guia meu espírito. Meu espírito guia a minha alma.
e minha alma governa sobre todas as energias debaixo do céu, e principalmente sobre o meu corpo. Meu corpo é escravo da minha alma e do meu propósito. Ele não manda em absolutamente nada. Ele é escravo e é produtivo. No dia de hoje, vai obedecer a todos os comandos. Eu me conecto agora na fonte, sem intermediário. Eu me conecto na fonte que é Cristo, e nada no meio do caminho vai me tirar esse acesso, diminuir ou vai diminuir o tempo que eu faço com Ele. Eu estou 100% focado nele. Mentalize agora no próximo ano, você com um batalhão de pessoas que se levantaram, que estão chegando até o Senhor através da sua vida. Como é bom saber disso. Como é bom saber que essas milhares de pessoas estão aqui destravando nesses próximos meses. Você foi chamado para se destravar comigo, para avançar e frutificar. Todo o processo vai ser natural. Você não precisa buscar. Você só precisa investir. Não precisa procurar. A riqueza já é sua. Não precisa querer uma coisa que já é sua. É só destravar cada fase. Algo novo tem acontecido nessa geração, pois você se posicionou. A mensagem que queima no seu coração será transbordada. Você não vai reter esse fogo que está no seu coração, no seu interior. Se você não tiver o Senhor, de nada vai valer a pena. E a geração mais doente da história está sendo recuperada através de pessoas, de generais do reino, que têm o coração aplicado nas causas do reino. Pisa bem forte no chão e fala: nada vai me parar. Nada vai me tirar do transbordo. Pai, nós queremos pedir agora que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê entendimento para entender que o que a pastora trouxer aqui sobre Maria, que é um grande exemplo para nós, que nós possamos entender que nós não estamos aqui à toa, que nós não estamos aqui sem finalidade, que cada pessoa que está aqui vivendo nesse planeta hoje, ela está porque Deus tem uma missão para ela, e que nós possamos realizar a sua vontade. Nos dê coragem, nos dê força, nos dê entendimento, tire as escamas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos para fazer a única coisa que vale a pena ser feita aqui nessa terra, fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui, nós somos mulheres, mulheres fortes, determinadas, que querem mudar o mundo, mas tenha coragem de mudar e fazer a nossa parte primeiro, que é o que é mais difícil. Nos dê força para viver essa mudança, Deus, e nos dê sabedoria e humildade para fazer o que precisa ser feito. Em nome de Cristo, amém. Então, meninas, bom dia, né? Para quem foi chegando, a Vera foi chegando aí, bastante meninas foram entrando. É uma honra ter vocês aqui. Hoje é dia da pastora, semana especial, como eu havia falado, né? Para quem está chegando agora, essa semana é a semana das mulheres, porque hoje é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos começar com a pastora falando de Maria, mãe de Jesus. Então, pastora, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de estar toda terça-feira aqui. É sempre uma honra ter a senhora aqui. E quero pedir que o Espírito Santo guie as palavras da senhora e guie o nosso coração para receber essa palavra e colocar em prática aquilo que a senhora vai falar, porque Maria foi um grande exemplo e que nós possamos, né, copiar Maria em toda a nossa vida, copiar Maria quando nós estivermos dentro do nosso casamento, copiar Maria quando a gente é mãe, copiar Maria quando a gente é filha, copiar Maria na nossa profissão, porque Maria foi um grande exemplo de uma pessoa sábia, uma pessoa dedicada, uma pessoa que se submeteu, que se rendeu a Deus, né?
e que nós possamos ter esse norte aí, essa mulher como exemplo na nossa vida. Pastora, seja muito bem-vinda, a palavra é com a senhora. Bom dia, meninas, tudo bom? Aqui tá bem friozinho, graças a Deus, né? Porque tá frio. Mas, gente, uma honra, né, estar sempre com vocês. Para mim, eu sempre fico naquela expectativa, porque eu não só tenho transmitido, eu tenho recebido, né? Porque a palavra de Deus, ela vai e ela volta, né? Então, para mim, tem sido assim muito gratificante estar junto com vocês, né, para estar trazendo a palavra de Deus todas as terças-feiras, porque isso tem também me enriquecido, porque me leva a ter que estudar mais ainda, né? Eu tenho que estudar, gente, e tem que passar a semana toda. O bom é que Cris já me dá essa tarefa, terminando uma aula, ela já cobra o que é que tem que ser feito. Então, isso me leva eu gosto de desafios, não é? Então, nós vamos estar hoje, queridas, estudando, né? Estamos na Semana da Mulher e da comemoração, né? Porque mulher nós somos todos os dias enquanto vivermos, né? Então, eu vou estar falando lá em Lucas, capítulo 1, versículo do 11 ao 13, né? Então, eu quero desde já trazer a questão de Maria, ela foi uma jovem, né, extraordinária que alcançou o favor de Deus e assim uma mulher de um exemplo tremendo em submissão a Deus, né? Então, ali nós vemos que antes de Maria, a sua prima Isabel, ela era estéril, o marido dela era Zacarias, e ele era sacerdote e ministrava no templo quando o anjo Gabriel apareceu a ele, né? Ele já orava há muitos anos para que Isabel engravidasse. E esse anjo apareceu para Zacarias, né? Ele estava no templo, ali ministrando, que ele era sacerdote, como já falei, e o Senhor deu essa promessa. Então, esse mesmo anjo, depois de 6 meses de gestação de Isabel, o mesmo anjo Gabriel apareceu a Maria. Gente, vamos aqui abrir um parênteses para que a gente possa entender melhor. Nós lemos muitas vezes a história, Maria, mãe de Jesus, mas nós não paramos para viver essa história, não é? Simplesmente lemos. Você não tem noção de como foi difícil para essa jovem. Gente, elas ainda estavam no Antigo Testamento, viu? Eles estavam vivendo o Antigo Testamento, porque Zacarias era sacerdote. Então, Maria não estava no tempo da graça, porque o tempo da graça só veio depois da morte de Jesus. Ela ainda estava no tempo da lei. Então, você imagina, antigamente não existia assim, criança, adolescência, jovem, não era, era bem divulgado isso. Isso foi depois, com a modernidade, foi que veio essas etapas na vida do ser humano, né? Mas antigamente não existia. Então, quando uma menina ela menstruava, ela já estava pronta para casar. Então, Maria ela era bem jovem mesmo. Rodrigo Silva, ele disse que ela tinha de 13 a 14 anos. Antigamente se casava muito jovem. Mas alguns historiadores também dizem que ela tinha de 16 para 17. Se de 13 para 14, de 16 a 17, eu sei que era muito jovem, né? Era muito jovem para assumir essa responsabilidade. Então, quando o anjo veio até a Maria Gabriel e chegou até ela, gente, foi tremendo a saudação daquele anjo. Ele disse: salve agraciada, quer dizer, salve favorecida, engrandecida pelo Senhor. Então, Deus, ele em toda uma província, ele achou graças diante daquela moça, daquela jovem, talvez o estilo de vida de Maria, né? De uma mulher, de uma jovem de oração, de uma mulher recatada. Ela já era noiva de José, né? Ela estava já para casar, desposada, era noiva, né? Então, você imagine a aflição que aquela jovem enfrentou,
Não fala muito da família dela, porque antigamente o que se salientava mais era a questão dos homens, né? Então, só diz que José era da tribo de Davi, né? E Maria não aparece a linhagem dela, pelo menos eu nunca encontrei em nenhuma Bíblia a linhagem realmente por certo de Maria. Mas foi com certeza, ela era de linhagem, assim, não diz, mas ela devia ser de linhagem judia, né? Visto que Jesus é da tribo de Judá, né? Então, ela com certeza ela tinha essa linhagem. Não diz, mas com certeza tinha, né? Por causa de Jesus. Então, gente, você imagina nesse tempo aonde uma mulher que se ela fosse pega em adultério, ela era apedrejada. Agora vocês imaginam Maria chegar para os pais dela, chegar para os familiares, chegar para o noivo dizer que estava grávida de algo que nunca tinha acontecido. Gente, isso foi algo excepcional, nunca tinha, foi extraordinário, nunca tinha acontecido. O Espírito Santo nunca tinha descido sobre uma mulher e ter gerado nela, né, um filho. Então, você imagina a situação de Maria. Então, por isso que nós entendemos que quando o anjo apareceu a ela, a Bíblia diz que ela turbou-se, ela quer dizer, ela ficou perturbada, ela ficou sem compreender como, não é? Porque teria que copular para poder gerar uma criança. E ela não entendia, gente. Veja como ficou a mente dessa jovem. A forma, meu Deus, como é que isso vai se dar? E o Espírito Santo chega para ela, né? Lá em Lucas 1:37, ele diz: porque para Deus nada é impossível. Então, querida, por mais difícil que seja qualquer situação em nossa vida, para Deus nada é impossível. Se ele teve o poder de gerar uma vida, né, sem um ato sexual, ele teve esse poder de gerar, ele tem o poder de gerar qualquer coisa na minha e na sua vida. Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Então, voltando aqui para Maria. Então, imagina a aflição dessa moça. A Bíblia não traz isso muito explícito, mas pelo tempo que ela vivia, dá para que nós possamos entender a aflição que ela passou. Eu creio que os primeiros meses ela deve ter ficado pensando, meu Deus, como é que eu vou dizer para meus pais? Como é que eu vou dizer para o meu noivo? Como é que eu vou passar essa situação? E claro, a gestação estava evoluindo, né? Então, o que foi que ela fez? Quando ela chegou, falou para José, gente, naturalmente ele pensou assim, ele disse, não, ela me traiu. E o que é que eu vou fazer? Vou, olha, cair fora dessa situação, porque eles não eram casados. Então, ambos poderiam ser apedrejados. Eles estavam no tempo da lei. Então, ele quis cair fora. Então, foi quando, porque, gente, é muito difícil, se põe no lugar. Como é que você vai acreditar numa história dessa, de alguém dizer que gerou do Espírito Santo? Você já viu que é um negócio meio difícil, meio complicado? Tem coisa, né? Tem situações que só gente pela fé. Porque se a gente for ver, gente, como é que você vai acreditar numa coisa que nunca existiu? Né? É a mesma coisa, gente, no mundo espiritual, se alguém chegar e dizer assim, eu ouvi a voz de Deus. Quem não tem essa sensibilidade, ela vai dizer, você está dormindo de barriga cheia, né? Você está tendo alucinações. Porque as pessoas elas não conseguem acreditar que isso é possível, porque nós vivemos no mundo natural. Nós andamos pelo mundo natural, mas quando nós vamos ao nível do sobrenatural, queridos, nós vemos que tudo é possível, né? Então ali, essa mulher com certeza, o anjo apareceu para José e disse assim: "Não, vai cair fora não. Você vai assumir porque isso aí é obra minha, não foi obra de homens". Então foi quando o anjo apareceu para ele e ele foi e o que foi que ele fez? Ele assumiu. Então, o que foi que Maria fez? Ela foi até Isabel, ela também soube que estava grávida, né? A sua prima,
e ela foi. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca divida os seus sonhos, nunca divida os seus projetos com quem não crê igual a você. Nunca chegue para dividir com alguém aquilo que a pessoa não tem a mesma visão que você, querida. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela vai atrapalhar, ela vai desanimar você, ela vai frustrar. Porque você imagina, eu creio que Maria, ela, quando soube que também Isabel tinha concebido de uma forma extraordinária por causa da idade, apesar que Isabel tinha marido, mas a idade dela era um grande empecilho, eles já eram velhos, né? Então, ela disse: vou me juntar com quem tem fé, vou me juntar com quem viveu um extraordinário. E ela foi até lá à casa de Maria e diz que ela passou lá 3 meses, até, gente, eu creio que também para sair da especulação, né? Porque não é só nos dias de hoje que tem os fofoqueiros de plantões. Antigamente também tinha essa turma. Então, com certeza, né? Então, eu creio que ali foi sendo organizado um casamento, tudo, para que José assumisse, só que ele não teve nenhum contato com ela até Jesus nascer, né? Ele não chegou, até porque Jesus veio de uma forma santa, de uma forma sobrenatural e divina. Então, ele não podia ter contato físico com Maria, né? Então, a gente precisa entender que essa mulher enfrentou um desafio muito grande. Mas eu lhe digo uma coisa: foi uma mulher de muita coragem. Foi uma jovem de muita coragem, porque ela poderia ter sido apedrejada, tanto ela como José. Então, quando o anjo apareceu a Maria, gente, a gente precisa entender que Maria foi uma mulher extremamente submissa. Quando ele apareceu, ela chegou e disse: que se faça a tua vontade em mim. Gente, essa mulher, então, com certeza, ela tinha um nível de intimidade com Deus muito grande para ela discernir essa voz. Quando o anjo apareceu, para ela não pensar que era um fantasma ou uma visagem, como o povo diz, ou qualquer coisa, ou ela tivesse tendo alucinações. Ela, com certeza, ela tinha um nível de intimidade muito grande com Deus, para poder perceber que ali era algo divino e ela aceitar. Então, o nível de submissão de Maria foi tremendo a Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus. Gente, imagina a importância dessa mulher para nós, para o mundo, na verdade, de carregar 9 meses o Salvador. Imagina aquilo. Mas isso não impediu de Maria passar por certos percalços, por certas situações difíceis. Não, não é, querida, entenda uma coisa: não é porque eu e você somos cristãos, não é porque eu e você temos intimidade, buscamos a Deus, lemos a Bíblia, que nós não vamos passar por momentos difíceis. Isso não existe. Não é? Ah, não, eu vou agora ler mais a Bíblia, eu vou me aproximar, eu vou estudar, eu vou frequentar uma igreja, porque para os meus problemas, para você, né, usar aquele slogan de Timão e Pumba, meus problemas acabaram. Não é numa igreja que os seus problemas acabam, querida. Não é por você buscar a presença de Deus que eles acabam, porque a gente precisa entender que eles nos fazem crescer. Todo desafio, toda crise nos leva a um nível de crescimento muito grande. Então, esse desafio na vida de Maria aproximou muito mais essa mulher de Deus. E ali, com certeza, ela enfrentou as chacotas, porque ela não era casada ainda. Eu não sei depois de quantos meses ela foi morar dentro de uma casa com José. Agora você imagina, dá a entender que o pessoal sabia que ela estava grávida antes de casar, porque tem uma passagem em Mateus, que eu não lembro agora, aonde os fariseus chega para Jesus e diz assim: nós temos um pai que é Abraão, mas quem é teu pai? Chama Jesus de bastardo. Está no livro de Mateus, depois eu posso passar
referência bíblica para vocês. Então, Jesus é chamado de bastardo. Então, obviamente, o povo ficou sabendo que Maria engravidou antes de casar com José, não é? Então, você imagina o que essa moça enfrentou. Mas ali tem, gente, a coisa mais linda que eu estava lendo, Cris, e eu fiquei maravilhada, apesar que eu já li várias vezes os evangelhos, mas a palavra de Deus, ela se renova. Em Lucas 1:46 tem o canto de Maria. Ali é onde ela engrandece, a minha alma engrandece ao Salvador. O meu espírito nele se alegrou. E mesmo em meio a tudo que ela com certeza enfrentou, ela ergueu esse canto de gratidão. Quantas de nós, no momento de crise, de dor, a gente engrandece o nome do Senhor? Não agradecer pela situação, mas agradecer na situação. E dizer assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque isso é para o meu crescimento espiritual. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso tirar uma lição disso. Gente, imagina se essa mulher tivesse se negado. Imagina se essa jovem, ela tivesse se negado. Ela tinha todo o direito de não querer enfrentar os fariseus, os saduceus, aquela turma, os sacerdotes, gente, que eram extremamente radicais com mulheres. E essa mulher se submeteu a Deus e confiou. A gente vê a confiança de Maria, tal foi a confiança de Joquebede em proteger Moisés. Nós vemos a submissão e a confiança também de Maria. Então, Maria foi uma mulher extraordinária, que se submeteu à vontade de Deus. E através dessa submissão, Maria trouxe para mim e para você a salvação. Através de tudo que ela passou, que ela se submeteu, ali Jesus nasceu e a Bíblia diz que agora você imagina, veja o nível de conhecimento que essa mulher tinha de Deus e de se submeter à vontade do Senhor. Agora você imagina eu e você se estivéssemos cumprindo um propósito de Deus e Deus mandasse eu e você morar dentro de uma favela. Será que a gente ia entender que era um propósito de Deus? A gente ia dizer logo, não, isso é coisa do diabo. Me mandar para dentro de uma favela, imagina lá, a Rocinha, no Rio de Janeiro. Não, isso é coisa do capeta. Deus não ia me botar para dentro de uma favela, não. Mas deixa eu lhe dizer, Maria foi ter Jesus dentro de uma estribaria, gente. Porque não tinha mais alojamento, né? Vocês conhecem essa história. E é bom a gente lembrar do nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida, não só pelo Natal. Jesus nasce dentro de mim e de você todos os dias, todos os dias. Então, Maria foi para dentro de uma estribaria, onde ficavam animais. Então, você imagina o mau cheiro de xixi, de fezes, que estava dentro daquela estribaria. Né? Ali, aquela manjedoura, era o coxo dos animais, gente, era o coxo. Imagina, ela não teve o primogênito dela, ela não teve esse privilégio dele nascer num lugar decente, num lugar digno, nasceu. Mas sabe por que isso? Eu quero que você entenda que todas as frases, por pequenas que sejam, na Bíblia, ele tem um significado e ele tem uma explicação. Diz, segundo um teólogo, disse que cada frase da Bíblia, que ela tem 600 significados para eles. Você, dentro de uma única frase, você pode ministrar mais de 600 vezes em uma única palavra da Bíblia. Mas nós vamos para aquele versículo que diz assim, que a palavra de Deus se renova todos os dias. Então, queridos, ali quando Maria, ela foi ali ter Jesus, o seu primogênito, dentro de uma estribaria, deixa eu te dizer, Deus estava ensinando ao mundo que o filho dele, o dono de todas as coisas, o dono do universo, ele nasceu de uma forma muito simples, para que eu e você possamos entender que a simplicidade tem que fazer parte de nós quando somos cristãos.
Cristão, querido, eu não estou falando em questão de igreja, estou falando cristãos em questão de ser seguidor de Cristo. Isso significa, porque cristão significa pequenos cristos. Então, ali, o Senhor, Deus trouxe um ensinamento para nós, através dessa submissão de Maria. Não tem nenhum registro que ela reclamou, que ela murmurou, de chegar e dizer, poxa, eu estou carregando o Salvador. Ela sabia quem era Jesus, ela, com certeza ela sabia, não é? Porque ele foi gerado de uma forma tremendamente espantosa, né? Extraordinária, divina. Então ela sabia que carregava um ser diferente de qualquer ser humano da Terra. E ali o Senhor nos deixou uma lição de humildade, de simplicidade, que eu e você, não importa como nós venhamos a ter nascido, venhamos a forma como eu e você chegamos ao mundo. O importante é que nós entendamos a nossa missão. Maria, ela entendeu a missão dela, de cuidar do Salvador do mundo. Maria, ela entendeu que todo o tempo, Jesus, não importa onde ele nascesse, ele ia continuar sendo o Salvador, continuar sendo o Filho de Deus, independente do local. Então, querida, ali foi mais um desafio que Maria enfrentou, né? Depois, numa estribaria, depois que Jesus nasceu, mais ou menos com a idade de 2 anos, Herodes, ela lá passa outra aflição em sua alma. Herodes procurava os bebês para matar. O anjo veio até Maria, não sei se Gabriel outra vez, porque Gabriel é um anjo emissário de Deus, que assiste diante de Deus, é o anjo que traz as mensagens de Deus, assim, essas mensagens assim extraordinárias, é o anjo que assiste diante de Deus, Gabriel. Não sei se foi ele, mas creio que deve ter sido. Que ela recebeu assim de uma forma muito natural, então ela já conhecia. Chegou e avisou a Maria: fuja para o Egito, para que Jesus não seja morto. Então, Maria, mais uma vez, queridos, sai com aquela criança peregrinando, não era fácil, não existia transporte como tem hoje, era em lombo de animais, e, obviamente, aquelas pessoas de condição financeira mais simples, o transporte que ele tinha animal era jumento, nem era nem os camelos, que camelos eram caríssimos, então eram jumentos. Então, lá sai Maria de novo para o Egito, já deixa a casa dela, já vai com Jesus até Herodes morrer. Quando Herodes morreu, foi que Maria retornou outra vez, né? Ali para Nazaré. Então, você veja quantos desafios, mesmo carregando o Salvador, mesmo carregando Jesus, esta mulher, ela enfrentou. Então, Maria deu um caráter assim admirável, exemplar para nós, né? Ela deixa um exemplo de mulher, ela deixa um exemplo de mãe e ela deixa um exemplo de serva. Ela foi mãe, suportou toda aquela aflição para que ele pudesse vir ao mundo. Ela, como mulher, se submeteu, não é ali, não questionou nada com seu esposo José. E como serva também ela se submeteu a Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, queridas. Deus, ele procura mulheres que estejam dispostas a ouvi-lo, a cumprir o seu propósito, assim como foi Maria. Então, muitas vezes a gente admira, né? Maria foi uma mulher extraordinária. Sabe, a Maria. Mas o que é que eu e você temos aprendido com ela? O que é que eu e você temos trazido para a nossa vida? Porque, querido, não é só uma questão de adoração ou veneração, é uma questão também de exemplo de vida. Ela foi um exemplo de vida. Muitas vezes a gente né, algumas pessoas chegam até para pedir, para pedir, para pedir. Porque eu peço a Maria assim, porque eu peço sim, mas o que é que você tem aprendido com a vida dela quando ela estava aqui na Terra? Qual foi o exemplo de vida que você teve com esta mulher extraordinária? Então, que nós possamos, primeira coisa,
com Maria, ouvir. Ouvir a voz de Deus. Esse é o primeiro exemplo que aprendemos com essa mulher extraordinária. Ouvir a voz de Deus, ser sensível. Quando o anjo apareceu, com certeza, ela estava ali dentro do quarto dela, talvez orando, não é? Porque eu digo uma coisa a vocês, será que no dia de hoje, queridas, Deus encontraria alguma Maria para cumprir o propósito dele? Na correria que eu e você vivemos? Será que o anjo chegasse até mim e você? Será que a gente estava disponível? Ou nós não íamos nem identificar que seria um ser celestial? Porque estaríamos ocupados no celular, no Zap, conversando, ou estaríamos na correria do dia a dia e não temos tempo de ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer a você, querida, Deus, ele fala todo o tempo conosco, todo o tempo. Agora é necessário que eu e você estejamos quietas, tranquilas. Maria, com certeza, no momento que o anjo apareceu, ela devia estar num momento de tranquilidade, de ali de paz, com certeza, talvez orando. Ela estava num lugar reservado, porque ele apareceu só para ela. Então, ela devia estar, com certeza, no seu quarto, em algum lugar reservado, que quando ele apareceu, a Bíblia diz que ele aproximou-se dela. Então, obviamente, ela não estava no meio de pessoas, né? Porque senão, quando ela visse, ela ia ter aquele espanto. Então, ela estava num lugar reservado. E quando ele chegou e falou para ela simplesmente deu ouvidos, porque ela estava sensível à voz de Deus. Então, será que estamos sensíveis, queridas? Eu e você, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o comando de Deus sobre a nossa vida? Como falei, Deus fala o tempo todo. Mas será que eu e você temos tirado um tempo, como Maria, para ouvir a voz do Senhor? Para ouvir o propósito de Deus? Ela cumpriu o propósito dela na terra, de trazer o Salvador ao mundo. Ela passou por todo o processo que ela tinha que passar para trazer Jesus. E eu e você, estamos dispostos? Alguém está esperando. Alguém precisa de mim e de você. Alguém precisa que eu e você nos tornemos uma Maria para levar a mensagem do Salvador ao mundo. Há tantas pessoas, queridas, que estão desesperadas. Quantas pessoas estão clamando? A palavra de Deus diz que existia uma profetisa Ana, que no tempo de Jesus também, ela na época ela também vivia o Antigo Testamento, e a Bíblia diz que a profetisa Ana ela estava no templo todos os dias. E aquela mulher ela tinha uma sensibilidade tão grande de ouvir a voz de Deus, que quando Maria e José levaram Jesus para ser consagrado, não é porque Jesus nasceu, gente, no Antigo Testamento, no tempo da lei. Jesus nasceu no tempo da lei. Então, quando foi para se cumprir ali a consagração de Jesus, ali, o que foi que aconteceu? Ana, a profetisa, ela também cumpriu o propósito dela. Ela chegou e disse que os olhos dela viu o Salvador do mundo. Então, queridos, ali, Ana também viu o Salvador do mundo. Ela cumpriu o propósito dela, ela orava com esse propósito, para que o Salvador viesse. Eles sabiam que vinha um Messias, né? Até porque, pelos profetas e tudo, eles sabiam que o Messias ia vir, ia nascer na cidade de Belém. Mas nem todos estavam atentos, nem todos estavam atentos. Então, a mesma coisa no dia de hoje, querido, nem todos estamos atentos à voz de Deus. E o Senhor procura pessoas que estejam sensíveis a ouvir a sua voz, para que ele possa trazer a sua mensagem. Então, Maria estava atenta, ao ponto ela estava tão atenta, não só de ouvir, mas ela estava atenta de ser o receptor dessas boas novas que era Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo.
Então, eu e você precisamos estar sensíveis ao ponto de ouvirmos a voz de Deus, para que eu e você sejamos, queridas, emissárias das boas novas para pessoas que estão sem esperança. Então, com certeza, Maria, como o anjo disse, bem-aventurada, saudou ela, quer dizer, feliz tu és por permitires que o Salvador nasça de ti. Então, eu e você, Deus espera que eu e você tenhamos essa submissão e essa disponibilidade de trazer salvação ao mundo. Como salvação? Através daquilo que eu e você temos aprendido, queridos, toda semana nesse canal, de levar para outras pessoas. Então, que eu e você possamos, mesmo com sacrifício, nem toda missão que eu e você vamos cumprir na terra, querida, ela vai ser fácil. Entenda isso. Não é porque veio da parte de Deus que nós vamos cumprir com facilidade. Nós precisamos ter disposição para isso. Você não pense que é fácil para mim cumprir o meu propósito de estar no Piauí. Eu morava em Recife, eu morava numa grande capital, 10 minutos da praia, no meio de toda a minha família. Então, tive que deixar tudo para poder estar aqui cumprindo o propósito de Deus no Piauí. Não pense que é fácil. Muitas vezes, a gente quer retroceder. Muitas vezes, queridos, eu fico imaginando, poxa, meu marido estava com a empresa de móveis planejado muito bem, graças a Deus. E eu tive que abrir mão. E tive que vir para o Piauí, simplesmente, com o que coube na carroceria de uma caminhonete, para cumprir o nosso propósito. Aqui não deu para ele continuar mais com móveis planejados. Continuamos fazendo a obra de Deus. E eu digo uma coisa a você, enfrentamos desafios, com certeza enfrentamos, mas é gratificante. É gratificante você saber que você foi um canal, assim como Maria foi, para trazer boas novas. É gratificante saber que através da sua vida, Deus, o Espírito Santo, lhe usa para trazer salvação sobre a vida de outras pessoas. E você vê pessoas libertas e você ser um canal. Então é gratificante, mesmo que nós tenhamos que enfrentar muitos desafios, mesmo que você tenha que viver pela fé. Porque hoje, queridos, nós vivemos pela fé. Nós somos sustentados por Deus, eu e meu esposo somos sustentados por Deus. Ele não trabalha do secular. A nossa tarefa é só cumprir a nossa missão na terra. E Deus tem cuidado de nós. Assim como Deus cuidou de Maria, ele continua cuidando de nós. Assim como Herodes tentou matar ali Jesus, e o Senhor protegeu, e ela foi aquele instrumento de Deus para protegê-lo, assim Deus também envia seus anjos para cuidar de mim e de você. Agora eu lhe digo uma coisa, esteja disposta a ouvir a voz do Senhor. Seja essa pessoa que pode trazer essas boas novas para dentro da sua casa. Ali o tempo todo, Maria sabia quem era Jesus. E ela teve aquele cuidado. Ele, com 12 anos, ele já ministrava no templo, no meio da família, por um descuido. Ela procurou, não encontrou. Gente, ela voltou, caminho de 3 dias para encontrar ele de volta. Então, ela sabia o quanto ele era precioso. Então, isso também nós tiramos uma lição como mãe. Será que eu e você sabemos, temos noção de quantos nossos filhos são preciosos para Deus? O quanto meu e os teus filhos, eles podem ser úteis na obra, eles podem ser um instrumento de Deus. Mãe, você pode estar educando um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um pastor, um missionário, que vai para esses países de portas de ferro, que a gente chama, onde o evangelho não pode entrar. E essa pessoa vai se submeter a Deus, a cumprir o propósito de Deus.
Você tem noção de quem você pode estar gerando? Você pode estar gerando um grande juiz que vai defender as causas de muitas pessoas, um grande médico que vai salvar muitas vidas. Então, amadas, nós podemos não gerar, estar gerando Jesus propriamente, mas nós podemos estar gerando pequenos cristos, que são nossos filhos, que são cristãos, que vão trazer as boas novas, que vão trazer alegrias para muitas famílias. Então, que eu e você possamos nos submeter ao chamado de Deus, a ser submissas. Submissos é debaixo de uma missão, é cumprir uma missão. Maria cumpriu uma missão na terra. Então, nós somos mulheres, somos exemplo, que nós tenhamos o exemplo desta mulher e possamos cumprir a nossa missão. Esteja sempre pronta a ouvir a voz de Deus. E eu digo uma coisa a você, que quando você ouve a voz de Deus, nós vamos viver grandes milagres. Queridos, nós não temos vivido maiores milagres porque não temos sensibilidades a ouvir a voz de Deus. Porque quando eu e você começarmos a treinar o nosso espírito, como Maria, com certeza ela treinava no secreto dela, não é? Então, com certeza, ela estava sensível à voz de Deus, porque ela tinha aquele tempo com ele. Então, vamos tirar um tempo para ouvir a voz de Deus, o que Deus quer em relação à nossa vida, à nossa missão, aos nossos filhos. Então, vamos ter esse tempo de qualidade na presença do Senhor, independente, queridos, de você trabalhar, independente de você ter empresas ou não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um grande homem chamado John Wesley, eu creio que vocês já ouviram falar. A mãe de John Wesley tinha 17 filhos, e esta mulher, para poder orar, imagina 17, eu tenho dois, quando eles eram pequenos, tinha hora que eu perdia o rumo, imagina 17. E não tinha internet, não tinha televisão. Então, esta mulher, quando ela queria orar, ela sentava numa cadeira, ela levantava o avental para o rosto, e os filhos já entendiam que aquele era um momento que ela tinha de ouvir a voz de Deus. Então, a mãe de John Wesley cuidou de dois grandes homens, John Wesley e o seu irmão, que quem ficou mais em evidência foi John Wesley, só que ele tinha um irmão que acompanhava ele nas missões que ele fazia. E este homem foi um grande homem, ao ponto, queridos, que a rainha da Inglaterra, na época da guerra com Napoleão, ela disse assim: eu não temo os canhões de Napoleão, eu temo os joelhos de John Wesley. Então, imagina, essa mulher gerou um grande homem para aquela nação. E ele fez uma grande diferença, ele trouxe um grande vivamento para a Inglaterra. Então, que eu e você, amadas, possamos verdadeiramente aprender com Maria a cuidar daqueles que o Senhor colocou nos nossos braços e, através da vida deles, nós possamos mudar uma geração. Então, que, assim como Maria mudou uma geração, não só do tempo dela, mas ela mudou o mundo, trazendo o Salvador. Eu e você possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Então, tenha sempre um tempo com Deus. Tenha sempre esse momento, sabe? Seja de manhã, de noite, de meio-dia. Reserve esse tempo. E você vai ver quantos milagres maravilhosos você vai viver. Quantas coisas extraordinárias Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridas? Então, que Deus abençoe vocês. E se tiverem alguma pergunta e eu souber responder dentro do assunto, eu estou aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém, pastora, foi maravilhoso. Pastora, eu vou fazer um pequeno resumo bem rapidinho, tá? De tudo que a senhora falou, para as meninas gravarem aí e colocarem em prática. Então, primeira coisa, para Deus nada é impossível, né? Maria teve um filho do Espírito Santo e para Deus nada é impossível. Seja a situação que você tiver, você pode mudar essa situação. Segunda coisa, nunca divida seus projetos com quem não tem a mesma visão que você.
Então, se você sabe que uma pessoa não tem fé, se você sabe que aquela pessoa não professa daquilo que você professa, deixa ela viver a vida dela e você fica na sua, porque você tem ajuda, né? Você não é sozinho, você e Deus. Então você não precisa dividir com ninguém, principalmente com quem não acredita, né? A terceira coisa é se junte com quem tem fé, que a pastora falou que Maria se juntou com a prima dela. Então, você está aqui no lugar certo, entendeu? Nós estamos aqui porque nós temos o mesmo objetivo. Então, se junte com quem acredita naquilo que é que você acredita. Quem pode te dar força, quem pode orar por você. Não esteja sozinho nessa caminhada. A outra coisa que Maria teve foi coragem, né? Muita coragem, que a pastora falou. Foi submissa, estava debaixo de uma missão. Nós todos estamos aqui debaixo de uma missão. Então, será que eu estou reconhecendo a minha missão? Tinha muita intimidade com Deus, né? Ela era sensível à voz de Deus, ela escutava Deus. Então, você está dando esse momento para Deus, para você ser sensível à voz de Deus? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu já falei isso aqui antes e vou falar de novo. Vamos supor que a Vera, por exemplo, a Vera recebe uma ligação e não tem identificador de chamada ali, não aparece nada. Mas a hora que ela fala alô, o marido dela responde: Vera, você vai saber que é o seu marido? Sem ele falar nada e sem ter identificador de chamada. Você vai saber que é o seu marido? Vou saber sim, vou saber, mas assim, embora a voz do meu filho é muito parecida. Então, assim, eu só. Mas ou é um ou outro, né? Ou é um ou é outro, eu vou saber. Tá, por quê? Porque a Vera tem intimidade com o marido dela e com o filho dela. Como que a gente faz para ter saber quando é a voz de Deus? A gente tendo intimidade com Deus. Se eu tô todo dia na presença de Deus, quando Deus fala comigo, eu sei que é Deus. Se eu converso com Deus só na hora do apuro ou só quando eu tô mal, eu não tenho intimidade com Deus, Deus fala comigo, eu não consigo discernir, eu não consigo ouvir, entendeu? Então, eu preciso ter intimidade com Deus para eu conseguir ouvir a voz de Deus. Era o que Maria tinha, né? Agradecer nas situações, né? Que ela sempre estava agradecida. A situação dela não foi fácil, como a pastora falou, era uma situação de desafio intenso, porque ela era nova, ela tinha namorado, e ela teve que engravidar antes de se casar, né? Então, se ela não tivesse total fé e confiança em Deus, ela estava no mal e ela estava numa péssima situação, porque ela iria ser apedrejada, né? Então, você agradecer por tudo. Humildade e simplicidade, que a pastora falou que ela teve muita humildade e simplicidade. Ela era serva, e uma coisa que a pastora falou, né, além dela ser exemplo de vida, que ouvir a voz de Deus é no silêncio. Então, você tem um momento de silêncio no seu dia para você ouvir a voz de Deus? Seja 5 minutos, gente. Tipo assim, não. Vou ficar 5 minutos parada aqui para ouvir a voz de Deus. E você vai treinando. Isso é treino. Você não vai ouvir a voz de Deus no primeiro dia. Mas se você começar a treinar e falar para Deus: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero fazer a sua vontade. Isso vai acontecer, tá? Então, ouvir a voz de Deus, você precisa estar em silêncio, né? Viver pela fé. E a coisa mais importante, os seus filhos são preciosos. Você dá esse valor para o seu filho, que às vezes você está criando um pastor, às vezes você está criando um padre, às vezes você está criando alguém que vai se casar, mas vai se fazer a diferença no mundo. Porque a gente não faz diferença só sendo pastor. Às vezes a gente pode fazer a diferença trazendo uma invenção que o mundo precisa. A gente pode fazer a diferença e os nossos filhos podem ser essa diferença que o mundo está precisando. Mas você aposta nisso? Você cria o seu filho para ser um vencedor? Ou você está destruindo a vida do seu filho com as suas palavras? Né? Ah, você não vai dar para nada. Eu já te falei que você não vai conseguir porque você é burro mesmo. Quantas vezes, gente, uma mãe destrói a vida de um filho? Porque o que
mãe e um pai fala para um filho, é sagrado para aquele filho, entendeu? Ele pega aquilo como verdade. Será que eu estou incentivando meus filhos ou estou destruindo meus filhos? Eu acredito que é possível meus filhos darem a volta, conseguir, né, se saírem bem. Ou será que eu sou aquela pessoa que eu mesmo, né, falo que meu filho é feio, falo que meu filho não vai conseguir, falo que meu filho não vai dar certo. Ontem a minha filha foi para o primeiro dia de vôlei, né? E ela chegou lá e viu que todo mundo era bom no vôlei e ela não. Aí ela chegou chorando, falando que não vai mais. Eu falei assim: não, todo mundo é bom porque todo mundo treina bastante, mas para você ser bom, você tem que ser ruim primeiro. Todo mundo que se tornou bom foi ruim um dia, entendeu? E você vai desistir? Não é assim, a gente não desiste do sonho no primeiro dia. Então, assim, você é boa em educação física, você pode ser uma grande jogadora. Eles estão lá, eles são bons porque eles treinaram. Você nunca treinou, você não quer se comparar, não é mesmo? Então, que palavras que eu tenho falado que tem incentivado ou destruído meus filhos? Então, esse é o resumo aí, né? Ah, eu queria indicar um filme, pastora, para vocês. Gente, tem um filme na Netflix que eu aconselho todo mundo a assistir, se chama Mãos Talentosas. O filme. Já assistiram? Gente, esse filme é maravilhoso e essa mãe foi essencial para esse cara ter a vida que ele teve, para ele se tornar o médico que ele se tornou e ele salvar vidas. Então, Mãos Talentosas, quem não assistiu, assista esse filme, porque realmente vale a pena, né? Você ter essa visão de futuro para o teu filho, né? Uma visão muito. A mãe do Carter, acho que era Carter o nome dele, né, Vera? Ela conseguia ver o que o Carter não conseguia ver, né? Então, ele se transformou num dos maiores médicos dos Estados Unidos. Ele salvou vidas por causa da mãe dele. A mãe dele acreditou nele. Ele mesmo não viu o valor dele. Então, assistam esse filme. Você que tem filhos, assista esse filme, que esse filme vai te ajudar muito, tá? Mãos talentosas. E agora, quem quiser fazer alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta para a pastora, algum comentário? Quer abrir o microfone e falar? É só dar uma erguidinha na mão. Não, gente, ninguém quer falar nada. Ô, Cris, Pode falar, Thaís. a pastora disse uma coisa assim que é verdade, sabe? Quanto mais a gente busca, mais a gente ora, mais desafio vem, né? É uma coisa assim que muita gente fala assim, às vezes é para desanimar, né? Mas não é, que nem a pastora falou, porque eles são pastores, não vêm desafios, não vêm tribulações, né? Então eu acho assim que quanto mais a gente busca, mais a gente tá na presença ali, mais coisas vêm pra gente. Eu acho que é pra gente para estar preparado, né? Para Deus deixar a gente prepara. mais forte, né? Os É, problemas, igual a pastora falou, né? Os problemas vêm para você ficar mais forte, né? Então, essa é a função dos problemas. Gente, o mal está a serviço do bem, né? Lembre sempre disso. O mal está a serviço do bem. Quem manda em tudo é Deus, tá? Então, se Deus permite que o mal chegue até você, é porque ali tem um aprendizado oculto espiritual muito grande para você. Então, se você quer viver no paraíso, né, sem problemas, você não vai crescer, você não vai ter o aprendizado que você veio ter aqui na Terra. Então, toda vez que o mal chegar a você, toda vez que o desafio chegar a você, entenda que ali tem um aprendizado oculto espiritual. Então, aí pergunta para você mesmo: o que eu tenho que aprender aqui? Qual é a lição? O que eu não estou vendo que se eu visse, eu poderia mudar? Que se eu enxergasse, eu poderia mudar a minha história e não precisar passar por isso de novo, né? Sempre pergunte, porque tem uma lição espiritual. Mais alguém gostaria? Lurdinha, você abriu o microfone, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu achei muito legal o que a pastora falou, que Maria teve que fugir com Jesus, né, por conta que Herodes queria matar as crianças, aquela situação.
Eu falo, gente, mesmo com Jesus, né, Jesus dentro de você, junto com você, às vezes você tem situações que, é, carregando Jesus junto, mas você tem que passar, né? Eu achei assim, ela frisou bem, isso daí foi um aprendizado bem bacana, que É, ela, porque não vai, o problema não vai a deixar gente de falou chegar porque Jesus está perto, né? tipo assim, o problema não vem, porque eu tô com Jesus. Não, meu Deus, ela teve que fugir, levar Jesus com ela, né? Que aprendizado. Eu achei bacana. Obrigada. Ah, então tá bom, gente. Alguém mais gostaria? Vivi, Marilês, Grazi, Cris, Silvana. Pode falar, Vivi. você indicou o filme aí, eu vou indicar uma série, aquela série The Chosen, né, que é Os Escolhidos. Então, para quem não assistiu, vale a pena que, tipo assim, a gente fica muito mais apaixonado por Maria. A gente vê, assim, as passagens da Bíblia, fica muito mais forte. Tipo assim, como, igual a pastora disse aí, a gente sempre, né, a gente sempre vai estar aprendendo, mas quando você assiste ali, quando você lê e você assiste, depois você vai para a palavra, você vê, você já tem a imagem na tua cabeça, então fica muito assim, eu fiquei muito mais apaixonado por Maria, né? Que é uma, assim, por a gente não ser católico, então não tem aquela devoção por Maria como as pessoas. Mas, assim, hoje eu vejo Maria uma mulher, assim, extremamente, né, honrosa a Deus, né? Como ela ouvia, como ela era serva, igual a pastora falou, como eu tenho que aprender com Maria. E na série a gente fica muito mais fiel a esse olhar diferente para Maria, porque Maria foi uma mulher tremenda, 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 assim, que só Deus sabia que ela era uma escolhida de verdade. É igual a pastora falou, será que se hoje eu vejo assim na série, eu me coloco muito na visão como que eu seria naquele lugar. Então, a gente também tem essa visão. Fica muito legal. Então a série é apaixonante. Eu tô louca para começar a outra temporada, que vai começar em março. Já assisti 2 vezes. E quando eu tô sem assistir nada, eu falo assim: ai, parece que eu quero assistir uma série. Então vale Gente, super a pena. tá todo mundo falando dessa série, tá? Eu acho que passa no SBT. No SBT o nome é Os Escolhidos. Eu acho que passa no SBT. Acho que foi a Paulinha que me falou que passa no SBT. E daí tem na Netflix The Chosen, né? E aí vocês, gente, tá todo mundo falando dessa série. É muito boa mesmo. É ali que você vê, né, a dedicação de Maria, a dedicação de Jesus, né? Então vale super a pena. Se você tá com a fé abalada, né? Procure essas coisas que vão te ajudar, né? Mas, gente, olha, eu quero agradecer. Amanhã temos a aula da Marilês. A Marilês vai dar o testemunho dela aqui, tá? O nome da aula será O Amor Tudo Suporta. Então, amanhã temos a Marilês. Convide pessoas para assistir esse testemunho da Marilês, que eu acho que vai ser revelador, né, de como ela curou essa ferida da rejeição. Quinta-feira temos uma super pessoa aqui que vai falar, a Dulce, que vai falar da organização, como a organização muda a nossa mente. E na sexta-feira teremos a Eliane. Então, essa semana vai ser especial. Todas estão convidadas a trazer mais gente. Ah, mas Cris, a pessoa não quer participar, mas convida ela para essa semana especial. Quem sabe Deus não toca o coração dela, não é mesmo? Porque aqui, gente, somos mulheres que querem mudar o mundo, mas estamos fazendo o serviço mais difícil, o trabalho mais difícil que é mudar a nós mesmos. Todo mundo está disposto a mudar o mundo, mas poucas pessoas estão dispostas a mudar a si mesmos. Esse é o trabalho mais difícil de todos, entendeu? Então, nós não, nós somos mulheres que queremos mudar o mundo, mas queremos fazer a nossa parte primeiro. Gente, fiquem com Deus, gratidão. Pastora, gratidão por mais essa aula. Muito honrada aqui por essa palavra com Maria, né? Que nós possamos ser um pouquinho igual a Maria, aprender um pouquinho com Maria, para que a gente possa cumprir nossa missão aqui na Terra.
Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com Marilês da manhã. Venham todas, convide pessoas. Marilês estará aqui nos ensinando como vencer a ferida da rejeição. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau. Tchau.